O texto então é Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura. Irmãos, no capítulo 18, todo o capítulo, Jesus está falando sobre a misericórdia em restaurar quem está perdido, a misericórdia em alcançar quem precisa de ajuda, a misericórdia em reconhecer o estado de alguém e que essa pessoa muitas das vezes não vai ter capacidade de se levantar, de se ajudar por si própria, ou que essa pessoa não vai ter capacidade de sair da situação em que está. Muitas das vezes vai ser necessário eu e você agirmos com misericórdia a essa pessoa. E aí a gente vê Jesus falando da parábola da ovelha perdida, a gente vê Jesus falando sobre como nós devemos tratar os irmãos que são ofendidos, ou que nos ofende, ou o irmão que ofende um ao outro. Você vê Jesus falando sobre, agora, nesse momento, sobre o servo impiedoso. O que é impiedade? Alguém que recebe misericórdia e age completamente ao contrário. Eu gostaria de esclarecer vocês, antes de nós iniciarmos a explicação e nós mergulharmos no sermão de hoje, que você precisa entender, e eu preciso entender, nós precisamos entender, igreja, que todos nós fomos carecidos da misericórdia de Jesus que nos alcançou. E sendo carecidos dessa misericórdia, e por Jesus ter nos alcançado, nós não éramos merecedores disso. Então logo eu e você, sendo alcançados por essa graça, logo eu e você, sendo alcançados por Cristo Jesus, por seu amor e por sua misericórdia, e não sendo merecedores, nós podemos dizer que a misericórdia do Senhor nos alcançou, que a misericórdia do Senhor veio ao nosso encontro. Mas se eu e você não entender isso, a gente não vai ter condições de agir com misericórdia com os outros. A gente não vai ter condições de ser misericordioso com alguém. Por quê? Porque enquanto você não reconhecer que sua vida é um ato da misericórdia de Jesus,
É um ato da misericórdia do próprio Deus em dar o seu Filho por mim e por você. Se você não reconhecer isso, você nunca terá misericórdia por alguém. Porque eu poderia dizer nessa manhã que a misericórdia é um dos maiores atributos de Deus. Porque Deus, em seu infinito poder e amor, Ele podia destruir eu e você por amor. Por amor. Às vezes você vê pessoas que já mereciam, na sua concepção, no seu entendimento, já está morta. Porque essa pessoa vive só para dar problema. Por exemplo, um bandido, um criminoso, de alto escalão, possa-se dizer assim, na sociedade, que já foi preso várias vezes, você olha para aquela pessoa e fala assim, essa pessoa merecia estar morta, essa pessoa não merecia estar viva. Muitas das vezes, o Senhor, para poupar a alma daquela pessoa, o Senhor toma aquela pessoa para si. O Senhor é misericordioso, porque não quer perder aquela alma. Às vezes no leito de dor, o Senhor alcança pessoas. Às vezes nos últimos minutos, às vezes nos últimos segundos, o Senhor alcança pessoas. O Senhor, Ele é benigno, irmãos. O Senhor, Ele vem com a sua graça abundante e deságua na vida das pessoas. O Senhor é assim. Para nos salvar, para nos restaurar, o Senhor, Ele age com misericórdia. Veja o exemplo do próprio Deus. Nós podemos ver no Salmo 103, no versículo 8, que diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, longânimo e grande é a sua benignidade. Salmo 103, versículo 8. Observe que o Senhor é grande em sua bondade, Ele é grande em sua fidelidade e Ele é muito, mas muito misericordioso. Mas se o Senhor é misericordioso, Ele nos ensina também a sermos misericordiosos. Ele nos ensina, irmãos, nós termos o ato de misericórdia. Mas nós somos muito pavio curto. A gente quer perdão, mas a gente não quer perdoar. A gente quer ser amado, mas a gente não quer amar. A gente quer ser compreendido, mas a gente não quer compreender. A gente quer ser entendido, mas a gente não quer entender. A gente quer que todo mundo saiba da nossa dor, mas não queremos entender a dor do outro. Com o crescimento do mundo, o avanço da internet, o avanço das tecnologias, a gente vira e mexe, a gente vê pessoas falando ou se mostrando que as pessoas precisam ter dela, precisam ter dele misericórdia. Mas às vezes as pessoas usam disso para tirar vantagem. Às vezes vai ser no farol, às vezes vai ser alguém te pedindo uma ajuda. Às vezes você sabe que aquela pessoa está ali, mas está falando somente por falar. Que aquela pessoa está pedindo a sua ajuda, está pedindo que você tenha misericórdia dela, misericórdia dele. Mas você sabe às vezes que no seu coração aquela pessoa só está falando por falar. E às vezes por causa disso, aqueles que verdadeiramente precisam de um ato de misericórdia de mim, de um ato de misericórdia de você, por causa daquelas outras que abusam de nossa misericórdia, do nosso ato de sermos compassivos para com elas, o que a gente faz? A gente vai e fecha o nosso coração. A gente vai e fala assim: eu não vou ser misericordioso com fulano não. Deus que me perdoe, mas se fulano estiver precisando mesmo, que ela se resolva com Deus. Aí o que acontece conosco, irmãos? A gente fecha o nosso coração para com aqueles que verdadeiramente estão precisando de misericórdia. Aí a gente vai para frente de uma TV, a gente vê e diz que alguns precisam morrer. Mas quando se trata dentro da nossa casa, da nossa família, a gente não quer que ninguém morra. Mas a gente quer que aquele que é mau, que tem o coração maldoso, ele morra. Mas até aquele que é mau, que está mergulhado em seus pecados, em seus delitos, o Senhor quer agir sobre ele com misericórdia. Como nós lemos no início do culto, o Senhor, irmãos, na carta de 2 Pedro, Pedro vai dizer que não quer que ninguém pereça, que não quer que ninguém se perca. O Senhor quer que nós sejamos pessoas de misericórdia uns para com os outros. E nós vamos aprender hoje que Jesus revela a sua misericórdia para nós. Eu só estou aqui, você só está aqui, porque Jesus, Ele tem sido misericordioso conosco. Porque o próprio Deus tem agido de misericórdia para conosco. Veja bem, se você ainda não se arrependeu, se você ainda não se batizou, se você ainda não reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o que age sobre a minha vida, pastor? A misericórdia do Senhor.
Se eu ainda não me converti, se eu ainda não sei do que quero da minha vida diante de Deus, me sinto perdido. O Senhor está agindo sobre você com misericórdia. Ele é Senhor para isso. Mas hoje a história que a gente lê, Jesus contando essa história sobre o servo impiedoso. Esse servo, Jesus conta a história então, que esse senhor tinha o seu reino, esse rei tinha o seu reino. E nesse reino o Senhor tinha vários servos. E dentre desses vários servos, o Senhor diz que havia um que devia, e a conta dele era algo impagável. Era algo que, irmãos? Mas antes disso, Jesus ouve essa pergunta de Pedro. Pedro pergunta para Jesus dizendo: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? Pedro vem como eu e você falando o que é mais fácil, né? 7 vezes só tá bom, né? A gente perdoar alguém. Jesus fala 7 não, 70 vezes 7. Jesus querendo dizer, irmãos, que não há quantidade de perdão a ser dado. Jesus querendo dizer que não existe se é 10, se é 20, se é 30 mil, se é 40 mil vezes que você deve perdoar. O que Jesus está dizendo é que não existe coisa que ele faça, que ela faça, que não mereça perdão. Não vai existir. Mas na minha cabeça e na sua, a gente tem razões para perdoar alguém. Se fizer assim comigo, eu perdoo. Quem não erra, né? Mas se fizer assado, isso eu não perdoo. Isso eu não tolero. Mas porque eu não sou assim? Porque eu nunca fiz isso com ninguém? Não, comigo não. Comigo, com qualquer um, mas comigo não. Irmãos, Jesus então vai e conta essa parábola para quem acha que o perdão é só ali, o perdão é algo que você deve dosar. Você tem o termômetro, você tem a régua da quantidade de que se deve perdoar. Irmãos, nenhum de nós somos capazes. Nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós somos capazes. É somente quando reconhecemos com o grande amor do Senhor em nos alcançar e nos perdoar é que a gente pode perdoar alguém. Se você não reconhecer esse amor e essa graça que te alcançou, você nunca vai estar apto para perdoar alguém, para amar alguém e perdoar esta pessoa. Aquela pessoa que na sua concepção não merece perdão é filho, filha de alguém. Aquela pessoa que na sua concepção não merecia uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, é pai ou mãe de alguém. Mas e se fosse na minha e na sua família? Se fosse no seio da nossa casa, alguém que cometesse um alto delito, alguém que cometesse algo terrível que você falasse: meu Deus, e agora? Você seria capaz de se curvar nos pés de alguém e falar assim: por favor, perdoa ele, por favor, dá mais uma chance para ela? Você seria capaz? Mas se é o filho do outro, se é a mãe do outro, se é o pai do outro, não me importa. Não me importa. Sempre quando está no outro, irmãos, é mais fácil. Mas o Senhor, contando essa parábola aqui para os discípulos, Ele traz para mim e para você. Vamos ler a parábola? Vamos entender o que é sermos uma igreja misericordiosa? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, versículo 21, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí Pedro já vai e responde, né? Aquelas pessoas que igualam o perdão ali, né? Pedro fala assim: 7 vezes, né, Senhor? Até 7 vezes dá para tolerar, né, Jesus? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus conta então: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia
um que lhe devia uma enorme quantia do que, irmãos? De prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para poder pagar a dívida. Veja, irmãos, nos tempos primórdios, na época de Jesus e muito antes do seu tempo, era normal isso. A pessoa não tinha condições de pagar a dívida, não tinha dinheiro, não tinha como, a pessoa se vendia para que aquela dívida fosse paga. Então a pessoa ia lá, o filho, a filha, o marido, a esposa, ia lá e trabalhava para aquela pessoa em prol de pagar a sua o quê? A sua dívida. Então era algo normal. Não tinha condições, então a pessoa se fazia como aquele ou aquela que iria pagar aquela dívida. Mas ele se colocava à disposição daquela pessoa, dizendo: olha, o que você tiver aí para me fazer, eu vou fazer. Mas assim a gente vai pagar a nossa o quê? Dívida. Assim tinha famílias, assim tinha filhos e filhas. Você conhece bem isso quando você vai ler no Antigo Testamento, muitas histórias que acontecia isso, que é conhecido também como o tempo da escravidão. Mas era-se isso costumeiro. Então esse senhor do seu reino, ele falou: então olha, seus filhos, suas esposas e tudo que você tem vai servir para pagar a dívida. Versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O que o servo pediu, irmãos? Tem o que, irmãos? Paciência comigo. Em outras palavras, eu te peço misericórdia e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e fez o que, irmãos? Deixou ir. Olha o ato desse Senhor. O ato desse Senhor foi perdoar a dívida e deixar ele o que, irmãos? Deixar ele ir. Esse foi o ato do Senhor. O ato do Senhor foi este, de deixar ele ir embora. Perdoou a dívida dele. Ele recebeu misericórdia. Ele clamou por misericórdia e ele recebeu. Lembre-se que a dívida para ele era impagável. Ele não tinha condições de pagar. E aqui eu quero lembrar o meu estado e o seu. Você não tem condições de aceitar Jesus porque você quer. Jesus não tem condições de ser uma decisão sua por suas próprias escolhas. Porque ninguém quer reconhecer o Senhor. Ninguém, irmão, porque pare para pensar, a minha carne, a sua carne, ela pulsa para a perdição. A minha carne e a sua carne, ela deseja aquilo que desagrada a Deus. Mas veja, para com aquilo que agrada a Deus, sempre é uma luta para nós. Sempre é uma luta. Para perdoar, a gente lembra que eu falei do nível de perdão? A gente pensa 30 mil vezes se merece o nosso perdão. Ó a nossa moral. Vou ver se merece o meu o quê? Mas entenda, eu e você não merecíamos o perdão. A palavra do Senhor diz que se não fosse a graça do Senhor, nós estaríamos mortos. Nós estávamos destinados ao inferno. Efésios capítulo 2 em diante vai dizer que o Senhor nos alcançou quando estávamos mortos nos nossos pecados, irmãos. Veja que quando Jesus Cristo se entregou na cruz, ele não ficou perguntando: peraí, Deus, quantos vão se entregar a mim? Eu vou morrer por 10? Eu vou morrer por 20? Eu vou morrer por 30 pessoas, Senhor? Não, porque Deus tanto amou o mundo, que Deus deu. O mundo é uma quantia que nós não sabemos de pessoas. É uma quantia que nós não sabemos, então logo eu e você não tínhamos condições de escolher, porque nós estávamos mergulhados nos nossos pecados. Mas esse homem, mergulhado nessa dívida para o seu Senhor impagável, lembre-se, nós estamos falando sobre sermos misericordiosos. Aqui não estou falando do dinheiro, porque o texto deixa bem claro que que é uma quantidade, quantidade de pratas, uma enorme quantidade de prata. Ou seja, não fala quanto era especificamente. Então você pode imaginar que era algo impagável. Assim é eu e você. Minha vida e sua vida para Deus, irmãos, ela tem um valor imensurável. Porém, o pecado que me afasta, que te afasta de Deus, pode nos levar à perdição eterna.
Mas Deus, por meio de sua graça, deu seu Filho para nos resgatar. Por isso que, se você não reconhecer que foi a misericórdia de Jesus que te alcançou, que foi a graça, o que é graça, pastor? Favor imerecido. Para você não esquecer, o que é graça, igreja? O que é graça, igreja? Eu não merecia, mas Ele me deu. Esse homem aqui merecia o perdão? Seja sincero. Ele não merecia. Na minha concepção, na sua concepção, ele não merecia. Mas quem na sua concepção, na minha concepção, fora disso aqui, também não merece o nosso perdão? Não merece a nossa misericórdia? Quem? Quem não merece? Então, irmãos, ele implora pela misericórdia, ele prostra-se diante do seu Senhor e fala: por favor, não faz isso, eu vou te pagar tudo. Versículo 28. Quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Veja, esse devia o quê? A dívida deste foi perdoada e era algo o quê? Imperdoável, porque era algo que não tinha condições do quê? Era muito, certamente era muito mais que 100 o quê? Que 100 denários. Mas veja, ele encontrou essa pessoa que devia a ele. O que ele fez? Olha lá a atitude dele. Encontrou aquele que lhe devia 100 denários. O agarrou e começou a sufocar, dizendo: pague do que me deve, pague o que me deve. O cidadão acabou de receber misericórdia, mas ele não foi capaz de devolver misericórdia. Veja como somos. Por isso que eu estou dizendo nessa manhã: atente-se, irmãos, abra os seus olhos, os seus ouvidos. Se você não reconhecer que a graça do Senhor te alcançou, que esse amor te alcançou, infindável, que esse escândalo amoroso da cruz te alcançou, se você não entender isso, você não vai ser capaz de perdoar, você não vai ser capaz de amar, você não vai ser capaz de ser uma igreja misericordiosa. Capaz de ser uma igreja o quê, irmãos? Misericordiosa. A misericórdia de Deus é incondicional. Não importa o quão longe tenhamos ido, ou quantos erros tenhamos cometido, Ele sempre nos recebe de volta de braços abertos. Sempre o Senhor nos recebe de volta de braços o quê, irmãos? Abertos. O Senhor está sempre pronto para ouvir o seu: Senhor, me perdoa. Ele sempre está pronto. Ele sempre está o quê, igreja? A misericórdia do Senhor, veja, a misericórdia do Senhor ela é transformadora, irmãos. A misericórdia do Senhor ela é o quê? Irmãos, quando você reconhece o quanto você é amado, o quanto você foi perdoado, e que esse perdão você não merecia, você vai ter uma vida mais leve. Você vai ser uma pessoa não rabugenta. Você vai ser uma pessoa que vai amar com mais facilidade, independente de quem seja. Que vai perdoar não importa o que fizerem com você. Eu sei que é difícil nós perdoarmos, mas eu apelo em nome de Jesus para a sua consciência nessa manhã. Você pode fazer a mesma coisa que aquele ou que aquela fará contra você ou já fez contra você. E você precisará de misericórdia. Você precisará de misericórdia. E o que você fará? O que você fará? A misericórdia do Senhor, igreja, molda a nossa vida, molda o nosso caráter. A gente para de julgar quando somos misericordiosos. A gente para reconhecer a dor do outro quando somos misericordiosos. Por que só a nossa dor é maior? Por que só o nosso sofrimento é maior do que o do outro? Por quê? Por que só você sofre mais que o outro? Até para com isso a gente precisa ter compaixão. E aí, irmãos, quando ele vê aquele servo, ele o encontra, o agarra e diz: pague-me o que você deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e fez o que, irmãos? Implorou, dizendo o quê? Tenha paciência comigo e eu vou te pagar. Mas ele não quis. Ele não quer, irmãos? Igreja, precisamos ser misericordiosos. Aquilo que você diz que para você não tem perdão, aquilo que você diz que para você não tem restauração, você pode cair nesse mesmo erro.
Você pode cair nesse mesmo quê? Nesse mesmo erro. E aí nós vamos partindo para o encerramento. Veja, caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo, versículo 30. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo aonde, gente? Olha isso. Mandou lançá-lo na prisão. Até que ele pagasse o quê? A dívida. Quando os outros servos, companheiro dele, viram o que ele havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia, o que, igreja? Acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau. O que o Senhor disse a ele, igreja? Servo mau. Cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Veja, o Senhor sempre vai nos lembrar, assim como eu tive misericórdia de você, tenha misericórdia do outro. Irmãos, misericórdia é um atributo de Deus que eu e você podemos ter. Pare de dizer assim, isso eu perdoo, isso eu não perdoo. Pare de dizer isso. Reconcilie-se com Deus, porque naquilo que você diz que não tem perdão, o Senhor pode alcançar o seu coração nisso, ou você pode ser tentado justamente nisso, e você pode se encontrar sem o quê? Misericórdia. Mas eu posso dizer que mesmo assim o amor do Senhor pode o quê? Te alcançar. Irmãos, veja o que acontece. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a sua dívida. Você me implorou. Irado, o seu senhor o entregou a quem, irmãos? O Senhor entregou esse servo a quem, irmãos? Aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoarem o que, irmãos? De coração aos seus irmãos. Por isso, e aqui eu concluo, irmãos, preste bem atenção. Seja imitador de Deus. Seja um imitador, seja uma imitadora do próprio Deus. Assim como a misericórdia dele me alcançou, te alcançou. Em nome do Senhor Jesus, compartilhe essa misericórdia. Porque assim como você precisa, haverão outros que precisarão dessa misericórdia. Seja uma igreja misericordiosa. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Veja, Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, e aqui eu encerro. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, assim como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Irmãos, nessa manhã, o Senhor faz um apelo a cada um de nós, para que cada um de nós saibamos amar, perdoar e agir com misericórdia. Que sejamos uma igreja misericordiosa. Não tenha nível, isso aqui eu perdoo, isso aqui eu não perdoo, porque o Senhor te perdoa. E sempre que você for buscar perdão no Senhor, o Senhor tem perdão para te dar. Sempre, 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 sempre. Por isso que ele diz 70 vezes, o Senhor sempre vai te dar a oportunidade de ser misericordioso. O Senhor sempre lhe dará a oportunidade de ser misericordiosa. Não se esqueça disso. Que nós sejamos uma igreja que serve com misericórdia. Todos que entrarem por essa porta, que recebam de cada um de nós abraços de misericórdia, que recebam de cada um de nós o amor fluido de misericórdia, que seja de coração verdadeiro, real, o que nós possamos fazer a qualquer um, dentro e fora da igreja, sendo crente ou não crente, dê misericórdia, seja misericordioso. Glória a Deus, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.